Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos neste momento. Eu sou o pastor Leandro e é com muita alegria que eu estou aqui para trazer um curso para você. Eu vou estar falando hoje sobre o obreiro e a sua chamada ao ministério. E eu estou tentando gravar esse vídeo e quero pedir perdão porque eu estou vendo que o cachorro do meu vizinho, 2 cachorros estão latindo já faz horas, gente. Então vocês vão ouvir um barulho de cachorro latindo, mas não leve a mal não, porque tem como controlar isso aí, né? Animal, glória a Deus, são criaturas de Deus e é isso aí mesmo. Amados, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com aquele que tem chamado ao ministério, aquele que realmente gosta de fazer a obra de Deus, compartilhe aí, porque com certeza Deus vai falar com você. Fique nesse vídeo até o final. Não só você que é obreiro, que é presbítero, que é pastor, que é evangelista, não. Mas todos que queiram aprender neste momento, você vai ter a oportunidade de aprender acerca do chamado ao ministério, da base que devemos ter. Sabe, nós precisamos ter uma certa base para que nós possamos desenvolver a nossa chamada. Você tem chamada de Deus? Então fique nesse vídeo. Você deseja fazer algo para Deus? Então fique nesse vídeo até o final. Nós vamos basear o nosso estudo de hoje, esse curso, no Evangelho de Mateus, capítulo de número... Eu estou com a Bíblia aqui na mão, viu, gente? Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 18, que nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, quem estava caminhando? Jesus aqui, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Glória a Deus. Amados, amigos, irmãos, Deus pôs no meu coração, está trazendo um curso para obreiros. Eu acho muito importante, já trabalhamos esse tema na nossa igreja. A semana retrasada, nós encerramos um mês inteiro falando sobre a chamada ao ministério. É muito bom fazer a obra de Deus, não é verdade? É muito bom estarmos na caminhada, buscando almas, liderando pessoas. É muito bom estarmos servindo a Deus. Mas para isso nós precisamos entender algumas coisas para que o nosso ministério funcione bem. Existem pessoas que têm tudo para ir bem no ministério, mas precisa de algumas coisas que ele não buscou ainda para completar o seu ministério, para que possa exercer de maneira plena, com o conhecimento necessário, e que esta pessoa, além de ter o conhecimento necessário, ele possa, aleluia, viver, glória a Deus, as bases, ter o conhecimento necessário, na verdade, das bases do ministério. Existe as bases e nós precisamos saber que tudo tem que ter uma base. Para construir essa casa que eu estou aqui morando, por exemplo, tem que ter as bases que sustentam essa casa. É necessário que haja base, que haja o alicerce, que eu esteja sustentado em alguns pilares. E é sobre esses pilares que nós vamos falar nesse vídeo, neste momento, né? São pilares importantes que vai te dar sustentabilidade para o seu ministério. Nós vamos estar tratando aqui sobre 10 pilares. Eu vou usar esse termo, não está no estudo, mas eu vou usar esse termo. 10 pilares para que você possa desenvolver o seu ministério de maneira plena, satisfatória e de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Nós acabamos de ler um texto em que nós estamos vendo o Senhor Jesus no início do seu ministério terreno.
Esse texto é muito conhecido. Você conhece, eu conheço, esse texto é pregado, nós podemos, já com certeza, filmes já foram feitos acerca da caminhada de Jesus na Terra, e com certeza alguma cena do filme foi representada, esse texto foi representado por alguma cena de algum filme. Então, eu tenho certeza que de alguma forma você mais ou menos já tenha visto, lido esse texto aqui, ou seja, tenha tido contato com esse texto. O que é aqui? O início do ministério de Cristo. E o início do ministério de Cristo, Jesus no início do seu ministério, ele começa a chamar aqueles que iriam compor o seu ministério, queria compor o corpo de obreiro do seu ministério. Cristo teve um corpo de obreiro. Cristo foi o primeiro pastor, dirigente, líder a ter o seu corpo de obreiro na igreja, pois a igreja começa com Cristo. Cristo é quem vem e funda a sua igreja. Aleluia, Cristo é quem funda a sua igreja. E aqui nós aprendemos o primeiro ponto, o primeiro pilar para podermos desenvolver a nossa chamada, o nosso ministério. A primeira coisa que nós devemos entender e reconhecer é que a chamada, ela é divina. A primeira coisa que o obreiro precisa entender para desenvolver o seu ministério bem é que a sua chamada e a minha chamada, ela é divina, ou seja, ela é feita por Jesus Cristo, que é o Senhor da sua igreja. É a primeira coisa que eu preciso entender, reconhecer o chamado divino para o serviço na igreja. Eu tenho um texto base que está lá em Efésios, para esse primeiro ponto, eu tenho um texto base que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 1, e eu peço que você marque os textos, volte o vídeo, marque os textos aí. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A que fostes chamados. Isso aqui é o apóstolo Paulo orientando Timóteo. Isto é o apóstolo Paulo orientando um obreiro do Senhor. Que ele teve uma vocação. E que ele deve zelar por esta vocação, ou seja, por este chamado. E nós lemos o texto base que Jesus é aquele que faz o chamado. Foi quem fez o chamado dos primeiros apóstolos, primeiros discípulos aqui na terra, foi feito por Cristo e ele continua fazendo através da pessoa do Espírito Santo. Então o obreiro precisa entender que a sua chamada não veio do homem, não veio do pastor da sua igreja. A chamada não vem por causa de uma amizade. Eu não consigo receber uma chamada ao ministério de um homem, porque o homem pode até chamar, mas aí não é Deus. Aí esse ministério não vai se desenvolver. Aí sabe o que vai acontecer? Esse ministério não vai para frente. Existem pessoas que estão na frente das igrejas que foram chamados pelos homens, foram chamados porque têm dinheiro, foram chamados por causa das amizades que tem com o pastor, com o dirigente daquela obra. E o que acontece com esta pessoa que é chamada, que está no ministério desta maneira? O que acontece com essa pessoa? Esta pessoa não consegue desenvolver. Por quê? Porque Deus não foi aquele que chamou. Porque essa chamada ao ministério não veio de Cristo. Essa chamada veio do homem. Então, meus amados, eu quero te falar uma coisa, que o primeiro ponto que nós precisamos entender é que só Deus pode chamar alguém ao ministério. Só Deus, a chamada ela é divina. Nós temos que reconhecer isso. E se o meu chamado é de Deus, eu preciso entender uma coisa. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que desenvolver e prestar conta àquele que me chamou. Você, pastor, que está vendo esse estudo agora, que está assistindo esse estudo, você, presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, missionário, deixa eu te falar uma coisa, o seu chamado não é seu. O seu chamado é de Deus. A gente costuma dizer o meu chamado. O chamado que Deus me fez. Eu acho que isso fica melhor assim. O chamado que Deus me fez.
a ordem que Deus me deu para fazer a obra. Para poder fazer essa obra, eu preciso concluir porque eu vou prestar conta. Este é o primeiro ponto. Para desenvolver bem o meu ministério, é tirar toda a arrogância, sabendo que o chamado foi dado por Deus e pertence a Deus. Ele dá e tira quando Ele quiser. Saiba disso. Quando Ele quiser, Ele dá e Ele tira. Quer ter um ministério pujante, um ministério com grandes resultados na presença do Senhor? Entenda esse primeiro ponto. Por quê? Porque entendendo esse primeiro ponto, você vai saber que você precisa estar sempre em contato com o autor da chamada, que é Deus, para que Ele possa te conduzir aonde que você deve ir. O que você deve fazer? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, né, dentro da obra de Deus, a gente pensa, nossa, eu tenho esse projeto, sou obreiro do Senhor, tenho responsabilidade, eu tenho esse projeto, vou desenvolver esse projeto dentro da igreja. É o meu chamado fazer a obra de Deus. Está tudo certo até aí? Em parte está, eu devo trabalhar. Mas sabendo que o meu chamado é divino, eu devo sempre estar em contato com Deus, para que Ele possa estar me guiando, para que eu possa estar usando o chamado que Ele me fez de maneira correta, para que eu possa ter a direção dEle em tudo quanto eu for fazer, porque assim eu sei que vai haver um resultado positivo naquilo que eu vou fazer. Então, reconhecendo que a minha chamada não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Deus. Pronto, isso aqui é a base. É a base de todo o estudo que nós vamos trazer neste momento. E vendo os minutos que eu gastei no primeiro ponto, eu percebo que eu não vou conseguir concluir o vídeo em um só vídeo, senão vai ficar muito longo. Nós vamos trabalhar 30 minutos, ver o que dá em 30 minutos, depois nós gravaremos o segundo vídeo e postaremos aqui, porque senão fica muito longo. Amados, esta é a base para este estudo, saber que o chamado é divino. Segundo ponto, que o obreiro, primeiro ele sabe que o chamado é divino, mas ele precisa desenvolver algumas coisas na sua vida. A segunda coisa, estudo das Escrituras. O texto de hoje, o texto base para este segundo ponto está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procurai apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Comprometer-se ao estudo diligente das Escrituras para estar preparado. Amados, eu sei que o meu chamado é divino, foi o primeiro ponto. Agora, eu preciso entender, recebi o chamado, pronto, coisa maravilhosa. Agora eu sou um obreiro, sou um diácono, sou um presbítero, que honra, estou à disposição de Deus. Pronto, mas agora vem algumas responsabilidades, algumas coisas que eu preciso fazer para desenvolver o meu ministério. E a segunda coisa, sabe qual é? Estudar as Escrituras. Não existe como um obreiro desenvolver o ministério. Não existe como um diácono, um evangelista, um presbítero desenvolver o seu chamado, se ele não conhecer as Escrituras. E isso aqui tem um grande... isso aqui, nos dias de hoje, tem sido um problema muito sério. Porque muitas pessoas têm aberto igrejas, estão nos púlpitos, têm um dom de oratória extraordinário, conhece muito a forma de falar, de pronunciar as palavras de maneira bonita, elegante, correta, conhece, tem um conhecimento no dialeto, na maneira de transmitir uma mensagem. Então, quando a gente escuta, a gente se alegra. Nossa, que dom de oratória, que coisa maravilhosa. Só que nós percebemos na mensagem que algo está faltando. E sabe o que é? O conhecimento da palavra do Senhor na mensagem. A base bíblica para as pregações. Hoje, isso aqui é algo que tem acontecido, e principalmente nos tempos da internet, a gente tem que ter um cuidado como obreiro do Senhor, porque, por exemplo, esse vídeo vai para o YouTube, depois ele vai para o Kawaii, vai para o TikTok, o Instagram, e com certeza, no mínimo, 1.000 pessoas vão assistir. Eu vou botar no mínimo 1.500 pessoas vão assistir esse vídeo. Olha para vocês verem quantas pessoas vão assistir.
aproximadamente, eu creio que vão assistir esse vídeo. Talvez uns menos, assiste a metade, 10 minutos, 20 minutos, vai depender do interesse, mas vai assistir. Então eu preciso saber o que eu estou falando, porque pessoas estão ouvindo e eu não posso ensinar errado. Então, meus amados, é imprescindível o conhecimento das Escrituras para você que é obreiro, para você que tem chamado. Temos que ter base nas nossas mensagens. Vocês viram que eu li 2 textos no primeiro ponto. No segundo ponto, eu li um texto. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou trazendo um estudo baseado nas Escrituras. Que o meu estudo ele é baseado nas Escrituras. Talvez eu não tenha um dom de oratória como tem grandes homens aí neste mundo afora. Mas uma coisa eu tenho procurado ter, que é trazer as minhas mensagens baseadas na palavra de Deus. Então, você que é obreiro, eu quero que você tenha isso como regra na sua vida. Você precisa estudar a Bíblia. Precisa conhecê-la de capa a capa. Não tem esse negócio que eu sou obreiro, sou presbítero, sou pastor, sou evangelista e eu não conheço as Escrituras. Que negócio é esse? Eu não conheço a palavra de Deus. Que negócio é esse? Eu nunca estudei ela de Gênesis a Apocalipse. Isso não existe. É preciso conhecer. Se você é obreiro, você tem que conhecer as doutrinas. A base doutrinária da igreja, você tem que conhecer. Porque eu tenho que conhecer, porque se eu não conheço, eu não posso ir para o púlpito. Eu não posso, de forma nenhuma, exercer o meu ministério de maneira plena. Eu posso até limpar a igreja, eu posso abrir a igreja, eu posso trabalhar na obra social, sim, mas vai estar me faltando alguma coisa. Quando vir a necessidade, ou a oportunidade, surgir a oportunidade de eu ministrar uma palavra, de eu falar de Cristo, eu não conheço a palavra, eu não conheço a Cristo, eu não conheço a Cristo através da sua palavra, não conheço o seu ensino, eu fico um obreiro incompleto. E Paulo diz aqui, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Você precisa manejar bem esta palavra. Olha que tá velhinha minha Bíblia, não tá? Desgastada de tempo, mas glória a Deus, já está na hora de eu trocar essa capa ou comprar outra. Mas é o segundo ponto para que você se torne um obreiro de excelência e que o seu ministério deslanche. Às vezes a gente tem pessoas que olham para pastores, e principalmente os que estão no auge da sua carreira, da sua fama, através da televisão, através da internet, pensam, nossa, eu queria ser um obreiro assim, tal, eu queria crescer, desenvolver o meu ministério. Vai ver o quanto que aquele pastor passou lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia. Então, meus amados, deixa eu falar uma coisa. Se é obreiro do Senhor, leia as Escrituras. Terceiro ponto. Vida exemplar. Nossa, amados, isso aqui é muito sério. Vida exemplar. Buscar uma vida que exemplifique os ensinamentos de Cristo. O obreiro precisa ter uma vida exemplar, buscando uma vida que exemplifique os ensinamentos de Cristo. Eu não posso só conhecer a Bíblia e pregar. Eu tenho que conhecer, pregar e viver o que eu estou pregando, o que eu conheci como obreiro. A minha vida tem que ser um exemplo do que Cristo ensinou. Vocês entendem? A minha vida precisa ser um exemplo. E o texto base está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, né? No segundo, eu não sei se eu falei, mas é 2 Timóteo 2,15, viu, gente? O texto que eu li no segundo ponto. Agora nós estamos no terceiro ponto. O texto base é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha para vocês verem quantas coisas Paulo ordena que Timóteo tenha na sua vida. Ninguém despreza a tua mocidade. Timóteo era um jovem ainda, quando assumiu como obreiro no ministério de Cristo. Mas ele cumpriu com muito amor seu ministério. E ele aprendeu com um dos melhores, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo
aqui está ensinando. Olha a importância de conhecermos, de aprendermos. Timóteo teve que aprender. E Paulo, na sua carta, ensina. Mas seu exemplo dos fiéis, obreiro, você tem sido exemplo. Pastor Leandro, você tem sido exemplo. Será que quando eu vou no supermercado que você compra, eu vou ouvir alguém dizer assim, uma pessoa que paga corretamente? Será que quando eu conversar com sua esposa, com sua família, ou você conversar com minha esposa, minha família, você vai ouvir, é um bom marido, é um provedor da casa, é uma boa esposa? Como esta pessoa na sociedade, se eu conversar com seus amigos, se você conversar comigo, se você vir no meu convívio social, participar por algum tempo, se eu for participar do seu, será como é que vai ser? Qual a impressão que eu vou ter de você? Qual a impressão que você vai ter de mim? Qual a impressão que as pessoas têm de você ou de mim? Será que eu sou aquele que sou exemplo dos fiéis na palavra, num trato, num amor? Eu tenho demonstrado o amor em tudo que eu faço, num trato com as pessoas no meu trabalho, com os colegas de trabalho, com minha família, com meus filhos, com a minha igreja. Como que eu estou sendo? Será que eu estou tendo uma vida exemplar? O obreiro precisa ter uma vida exemplar, porque nós, amados, temos uma mensagem, a mensagem de Cristo. Nós representamos aquilo que Cristo pregou. O mundo ouve acerca de Cristo através de mim como pastor, de você, do evangelista, do presbítero. Então eu preciso ser exemplo, para que a minha palavra, para que o que eu falo possa ter credibilidade. Tem aí obreiros que não têm credibilidade no que prega. Tem até uma certa fama, mas não tem credibilidade. Sempre há crítica. As críticas vão surgir, é normal, faz parte, mas eu tenho que saber se as críticas são por perseguição do inimigo, de pessoas que é inimiga do evangelho, ou porque a minha vida não é uma vida exemplar e as pessoas não vêem Deus em mim. Eu preciso saber disso. Então, terceiro pilar para o obreiro desenvolver bem o seu ministério é ter uma vida exemplar. Quarto pilar, amados, oração constante. Nossa, que manter uma vida de oração constante. Texto, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso aqui é o conselho de Paulo. Como eu digo que sou obreiro e não oro? Que negócio é esse? Olha, o obreiro ele precisa ter comunhão com Deus. Porque, como nós dissemos no primeiro ponto, o chamado é de Cristo. Cristo quem te chamou. Deus quem te chamou. Então, se Deus me chamou, a Ele eu vou prestar conta do meu chamado. Não é verdade? Eu preciso ter comunhão para receber a orientação de quem me chamou. Como eu tenho comunhão com alguém que eu não converso? Que eu não passo tempo? Como eu tenho comunhão com minha esposa se eu não passo tempo com ela? Como eu tenho comunhão com minha filha se eu não passo tempo com ela? Como eu posso dizer que tenho comunhão com os meus amigos se eu não tiro tempo para passar com ela? Vai acontecer o quê? Um afastamento. Eu não vou mais ter a presença daquela pessoa em momento nenhum comigo. Se eu não me aproximar, se eu não parar um tempo para conversar com a pessoa. Assim é Deus. Se eu não gasto tempo em oração com Deus, logo a minha comunhão com o Senhor vai se esfriando. E eu vou viver um crente afastado, um obreiro afastado. Afastado da comunhão com Deus. Afastado, não no sentido de desviado, no sentido que nós usamos desviado da palavra, no sentido desviado da presença de Deus. Não é isso, como alguém que perdeu a salvação. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a oração ela traz comunhão, e esta comunhão vai me trazer direção de Deus. E eu vou saber o que fazer, porque Deus vai me direcionar. Então a oração ela é base. A oração ela te dá autoridade espiritual. A oração ela te dá força para vencer a carne. A oração ela te dá o conhecimento do que Deus quer que você faça. Além de estudar a palavra para conhecer a vontade e a doutrina, tem a direção que nós recebemos de Deus, do Espírito Santo. E para isso eu preciso ter o quê? Uma vida de oração. Quinto ponto, e nós terminamos e deixamos mais 5 pontos para o próximo vídeo. Humildade. É o quinto pilar. Cultivar a humildade, reconhecer a dependência de Deus. Texto, Provérbios
22:4. A humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Humildade, amado. Cultivar a humildade, reconhecendo a dependência de Deus. O obreiro, ele precisa ser humilde. Nossa, nós vivemos num tempo de obreiros arrogantes, até na forma de falar. Gente, isso não tem a ver, isso não tem nada a ver com o obreiro. Um obreiro, ele não pode ser arrogante. Ele precisa ser humilde em todo o seu percurso de vida. Ele precisa exercer a humildade. Se ele não tem, ele precisa orar a Deus. Precisa ter humildade, uma humildade sincera, uma humildade com as pessoas. E a humildade para reconhecer que ele depende de Deus. Humildade, tem obreiro que não tem humildade. Tem obreiro que se acha autossuficiente. E nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus. Precisamos ser humildes para reconhecer a nossa dependência de Deus. Precisamos ser humildes para reconhecer que só Deus que pode. Se Deus não fazer na minha vida, não, sabe, acabou. Se Deus não fazer no meu ministério, acabou, meu irmão. Se Deus não fazer, pode esquecer. Eu posso estudar, eu posso ir para a faculdade de teologia, por exemplo. Eu estou terminando minha faculdade de teologia. Mas se eu não reconhecer, não tiver humildade para reconhecer que tudo é Deus na minha vida, e aí? Eu posso até ter muita capacidade, mas essa capacidade, sem Deus, ela é nada. Ela não tem efeito nenhum. Então, tenha humildade para reconhecer, obreiros, a dependência de Deus. Que se Deus te levanta, se você está onde estava, é porque Deus te levantou. Se você chegou aonde chegou por causa de Deus. Amém? Então, tenha humildade no trato com as pessoas. Tenha humildade com a sua família. Tenha humildade aonde você estiver. Tenha humildade. Porque a humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, o obreiro precisa ter essas coisas. Então, recapitulando e finalizando aqui esse primeiro vídeo, nós tratamos de 5 pontos. Passamos rápido por eles. Mas, com certeza, deu para você entender muito bem os pilares que sustentam o ministério. Primeiro, reconhecer que a chamada é divina, ela não é do homem. Isso aqui é a base de tudo. Reconhecer que seu chamado foi Deus quem fez. Foi Deus quem te chamou e não o homem. Ainda que foi o homem que te ungiu, que te separou, mas foi Deus quem te chamou. Então, o primeiro ponto, tratamos sobre a chamada divina. O segundo ponto, estudo das Escrituras, que o obreiro precisa ter esse compromisso com o estudo das Escrituras. Terceiro ponto, tratamos sobre a vida exemplar. Um obreiro precisa ter uma vida exemplar onde ele for. Ele precisa, aleluia, Jesus, ser reconhecendo como homem de Deus. Eu quero dar um exemplo, rapidamente para fechar aqui, que eu me lembrei agora, de algo que aconteceu comigo em 2014. Em 2014, eu pastoreava uma igreja na cidade de Quaraci, na Bahia. E aquilo ali foi algo que marcou a minha vida, e até hoje, eu sempre que posso, eu testemunho. Eu já estou finalizando o vídeo. Ouça esse testemunho para vocês verem a importância de se ter uma vida exemplar diante da sociedade, aonde você estiver. Porque assim o papel do obreiro é, até com a sua vida, glorificar a Deus. Eu fui enviado para a cidade de Quaraci, e ali que é uma cidade no interior da Bahia, eu comecei a trabalhar na obra de Cristo. E eu passava sempre por uma determinada rua, avenida daquela cidade, e eu me lembro que tinha um homem na porta de um bar, assim, era dono do bar, e eu fui falar com ele, e ele disse que não falava com crente não, tal, aquela coisa. Queria saber de crente não. Tá bom. Passou-se uns 6 a 7 anos. Eu sempre passando ali, normal, não me incomodava, porque eu aprendi muito a respeitar o livre-arbítrio dos outros, a decisão dos outros. Ele não queria falar comigo, eu não fiz nada, eu estava chegando na cidade, vi que ele tinha uma aversão a crente, não entendi o porquê. Passou-se o tempo, um dia eu estou na minha casa, depois de uns 7 anos, 6 para 7 anos, já estando naquela cidade,
a mulher dele, eu vejo uma moto parar na frente da casa, né? E uma mulher chama, quando eu saio, a mulher dele diz assim, olha, falou o nome do homem, fulano de tal precisa que você vá lá lá em casa que ele quer falar com você. E assim, pensei, nossa, o que será? Chegando naquela casa, aquele homem me mandou entrar e falou assim, pastor, você está aqui há tantos anos, eu nunca falei com você. Deixa eu te falar uma coisa, eu já fui crente, presbítero, e me desviei por algo que aconteceu na minha vida. Ele até falou lá algo muito terrível, que eu não quero comentar aqui no vídeo. E nesses anos que o Senhor passou, sempre passando por essa rua em frente à minha casa, eu te observei e pude contemplar que você é um homem de Deus. E buscando dentro dessa cidade, e isso palavra deles, você é a única pessoa que eu posso dizer que eu tenho confiança hoje para poder vir na minha casa, pois eu quero voltar para Cristo, porque eu estou com câncer em fase terminal. Nossa, aquele me chocou. Porque se eu não tivesse tido uma vida exemplar, talvez aquele homem não teria procurado ninguém desistir da sua salvação. Mas a minha vida exemplar serviu para que aquele homem pudesse ver Deus no meu ministério. E eu pude ser usado por Deus até o último momento da vida dele, pois ele morreu. O câncer o levou, mas Deus, o câncer, né? Não o câncer o levou, mas ele morreu por causa do câncer. Mas, na verdade, Deus foi quem determinou o dia e a hora, né? Porque tudo está no controle de Deus. E hoje ele está com Cristo na glória. E aquilo me marcou muito. E aqui, esse terceiro ponto que eu estou voltando aqui, só recapitulando, vida exemplar, obreiros do Senhor, tenham uma vida exemplar. Tenham uma vida que realmente glorifique a Deus através das suas ações e dos seus atos. Então, nós trabalhamos aqui, vida exemplar, terceiro pilar. Quarto pilar, oração constante. Quinto pilar, humildade. Amém? Então, esse foi o estudo que eu quero que você veja esse vídeo algumas vezes. Eu quero que você anote esses pontos, anote os textos que eu tratei aqui nesse vídeo. E com certeza, amado, Deus vai abençoar a sua vida. Seu ministério vai ser um ministério muito forte na presença do Senhor. Desde que você coloque esses pontos aqui em prática na sua vida, eu te garanto uma coisa. Você vai ser um obreiro que vai dar muita alegria ao Senhor Deus que te fez a chamada. Amém? Deus abençoe e não esqueça de se inscrever no canal. Pode ter certeza que amanhã vai sair um outro vídeo. A parte 2 do vídeo, porque são 10 pilares que tem aqui no estudo. Amém? Deus abençoe sua vida.